aí galera, beleza? Hoje é dia de dossiê de novo, porque tivemos uma notícia aí bomba. Sérgio Moro vai ser testemunha de Joyce Hasselmann, no processo de impeachment que ela protocolou contra Bolsonaro. Só que as coisas não param por aí, porque outra coisa apareceu também ao longo do dia, que agora coloca Joyce Hasselmann, Alexandre de Moraes e Sérgio Moro num triângulo que não é amoroso e talvez o ministro Alexandre ele possa estar blindando ou até chantageando o Sérgio Moro. A coisa tá ficando muito intrigante, a gente vai falar aqui hoje, como sempre, trazendo aqueles fatos, slides, provas e por aí vai. E já vamos começar aqui, gente, começar pelo aquele print que cada dia mais traz mais e mais informações. Esse é o print que Sérgio Moro havia apresentado no Jornal Nacional, onde Bolsonaro questionava a ação da PF, falava que era mais um motivo para troca, e falava em relação ao quê? Da atuação da PF no caso da CPMI das fake news. E a matéria falava que, conduzido por Alexandre de Moraes, o inquérito inconstitucional, que acessou nosso site, por aí vai, que está falando que a PF está na cola de 10 a 12 deputados bolsonaristas. E o importante aqui é gravar algumas coisas. Conduzido por Alexandre de Moraes e o inquérito era inconstitucional. Entenda isso para a gente entender a relação entre Moro, Alexandre e Joyce. Aguentem aí, gravem isso na cabeça porque agora a gente vai ter que falar quem é Alexandre de Moraes. Não é só aquele ministro careca, vai muito além, gente. Matéria aqui do G1, como vocês podem ler aí, não vou ficar lendo para o vídeo não ficar grande. O Alexandre de Moraes, ele é amigo pessoal de Michel Temer, vejam só, Michel Temer. E o Alexandre de Moraes, gente, ele foi secretário da Municipal de Transportes na gestão de Kassab e ele foi secretário também na gestão do Alckmin em duas pastas diferentes, na Defesa da Cidadania de 2002 a 2005 e também da Segurança Pública. Ou seja, Moraes ele foi uma pessoa que era filiada ao PSDB, ele pediu desfiliação quando entrou no STF e além de ser um membro do PSDB, ele trabalhou nas gestões do PSDB em cargos grandes. Olhem só quem é o Moraes. E aí a gente tem que voltar, dar uma pausa no Moraes, a gente vai voltar para ele de novo, mas para as coisas ficarem bem entendíveis. A gente tem que voltar aqui nesse print aqui, que foi apresentado na época pelo Intercept. Não vou ler todo aqui, vocês podem pausar e ler. Não venham com preconceito, preste atenção aqui nesse momento. Nesse print aqui no final, Sérgio Moro fala uma coisa que sozinho a gente ainda pode questionar. Só que vamos ver as próximas coisas, os próximos slides e reflitam. O importante aqui é só essa última fala de Sérgio Moro. Eles estão questionando, a possibilidade ou não de investigar o Fernando Henrique Cardoso e por aí vai. E no final Sérgio Moro fala, não sei, acho questionável, pois melindra alguém cujo apoio é importante. Ele está falando, exemplo, que ir atrás de Fernando Henrique naquele momento poderia ser algo ruim, porque eles poderiam perder apoio de alguém que era importante. Sérgio Moro se preocupando com alguém do PSDB, isso é muito estranho. Já trouxe essa matéria antes, não vou ler toda também, dê pausa, dá uma lida, mas falo o quê? Sérgio Moro havia feito uma palestra nos Estados Unidos, onde ele explicou o motivo dele não julgar o PSDB. E quando ele falou isso, ele fala que ele não foi atrás do PSDB, porque até o momento não houve nenhuma evidência de que os diretores da Petrobras deram dinheiro para os tucanos. Não, os tucanos não receberam nenhum dinheiro. Só que, o que Sérgio Moro não contou? Como está aí na matéria, que naquela época, naquele ponto já tinham pessoas que fizeram delações premiadas e já tinham falado que o esquema de corrupção na Petrobras já vinha desde o PSDB, na verdade já vinha desde Itamar Franco, ou seja, as pessoas delataram o PSDB e Sérgio Moro deu uma de maluco. Como vocês podem ver, o Nestor Severo delatou e o Decílio Amaral também delatou. O Decílio que é ex-PT e ex-PSDB. O cara tá dentro do PSDB. E eles falaram que tinha envolvimento do PSDB. Ou seja, a fala de Sérgio Moro que não houve evidência era pula balela. Vai juntando. Alexandre de Moraes do PSDB, Sérgio Moro, aí sempre passando um certo paninho pro PSDB. Também tivemos esse caso aqui, falei no vídeo de ontem, que Fernando Henrique...
Paulo Okamoto, que era o presidente lá do Instituto Lula, tinha solicitado acesso às doações que a Fundação de Fernando Henrique, de Sarney e Itamar receberam. E na época Sérgio Moro não liberou, falando que não tem nenhum fato aqui que torne isso aqui viável, não tem nenhuma denúncia grande que eu possa justificar o seu pedido. E aí negou mais uma vez, dando uma blindadinha no PSDB. E você vê, Alexandre de Moraes do PSDB, Sérgio Moro dando uma certa protegida no PSDB. Mas calma lá. Voltando para a matéria do G1, o Alexandre de Moraes, ele também, antes de assumir um cargo aqui na Secretaria de Segurança de São Paulo, ele defendeu Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, você deve lembrar do Cunha, que é o ex-presidente da Câmara dos Deputados, em uma ação sobre uso de documento falso, em quem conseguiu a absolvição do PMDBista. Olhem só, ele conseguiu salvar Cunha, o Alexandre de Moraes. E isso daqui que é muito integrante. Agora o caldo vai começar a engrossar. Olhem só. Em setembro de 2016, parlamentares chegaram a pedir o afastamento dele do cargo de ministro da Justiça, do caso do Alexandre de Moraes, após declarações polêmicas em relação à Operação Lava Jato, que investiga desvios na Petrobras. No dia 25 de setembro, durante evento eleitoral do candidato Duarte Nogueira à prefeitura de Ribeirão Preto, Moraes disse a correligionários que, naquela semana, teria mais operação da Lava Jato. Gravem isso. No dia seguinte, dia 26, o ex-ministro da Fazenda da Casa Civil, Palocci, ex-prefeito de Ribeirão Preto, foi preso pela Polícia Federal. Como que Alexandre de Moraes sabia disso? Ele sabia da PF, a PF que já falou que muitas vezes age em sigilo, que nem o ministro da Justiça sabe. Mas Alexandre de Moraes sabia. Grave isso. E por que eu mandei você gravar? Olha a matéria que a gente falou ontem. A dica de Moraes para Sérgio Moro. Todo mundo estava vendo aí que Sérgio Moro estava muito preocupado com a questão do diretor da PF. E olha o que Moraes fala. Em conversa recente com Alexandre de Moraes, Sérgio Moro ouviu do ex-ministro da Justiça e atual STF a seguinte previsão. É impossível estar a par de todas as operações que a PF fará. Bom, se Moro, que é o ministro da Justiça, não sabe, como é que Alexandre de Moraes sabia que Palocci ia cair no dia seguinte? Isso não é muito estranho? E aí o que Alexandre de Moraes continua falando? Diversas vezes, Moro acordará e saberá junto com o resto do governo de operações que podem até prender ministros. Isso não é muito estranho, gente? Olha o conselho que Alexandre de Moraes está dando para Moro. O cara que sabia da atuação da PF. Vamos lá. Olhem essa matéria daqui. Aqui que a coisa começa a ficar realmente pegada demais. Aqui que entra a questão de Sérgio Moro. Vocês lembram da questão da Vaza Jato, de tudo, dos prints e por aí vai? Olha essa matéria da Folha de São Paulo. PF entrega ao Supremo cópia de inquérito que apura ataque hacker. A entrega foi determinada pelo ministro quem? Alexandre de Moraes. Quem recebeu os documentos aí, dos hackers e por aí vai, foi quem? O Alexandre de Moraes. E pode, ou não sei ou não, se Moro tiver feito alguma irregularidade ou não, se tiver cometido um crime ou não, cabe a quem? Alexandre de Moraes abrir o processo, continuar ou não, saber e determinar qual vai ser o futuro do inquérito. E aí, Sérgio Moro? E aí, olha só essa matéria. Depois que Moro saiu, o antagonista saiu, vocês já viram essa matéria, e olha como essa matéria agora faz muito mais sentido. Ao sair do governo, Sérgio Moro revelou ter sugerido a Jair Bolsonaro o nome do delegado Disney Rossetti para substituir Maurício Valeixo no comando da PF. Bolsonaro rejeitou. Rossetti, o atual número 2 da PF, é ligado a Alexandre de Moraes. Peraí. Alexandre de Moraes fala que não dá pra saber o que a PF faz. Ele sabia o que a PF ia fazer. Ele falou, anunciou, vai ter aí mais operação da Lava Jato. E aí ele tá com o processo de Moro. E aí Moro tá colocando lá o cara de Alexandre de Moraes na frente da PF. Será que não tá rolando alguma coisa aí de bastidor? Tipo assim, Moro, Moro, vamos fazer assim. Tu vai indicar o meu amigo, e aí esse inquérito aqui da Vaza Jato não vai sair daqui. É uma possibilidade. Como às vezes também Moro, ele não pode ter nenhum problema
Às vezes algum amigo de Moro, sei lá, algum dos PGRs, alguém do Ministério Público aí, que está envolvido na Vaza Jato, pudesse ter alguma coisa comprometedora. Ou às vezes até a soltura de alguém, a gente não sabe. A gente não sabe. Isso aqui eu acho que é coisa assim pra investigar. Como é que Alexandre de Moraes... tem uma pessoa ligada dele na PF, ele que falou pra Moro da importância disso. Ele falou, ó, Moro, ele falou ali, ó, mesmo na frente do ministério, às vezes você não vai saber, às vezes pode acontecer alguma coisa, você pega de surpresa. E eu te pergunto, qual a melhor coisa pra você não ser pego de surpresa? Você garantir que a pessoa que pode fazer a surpresa é seu amigo. Olhem como as coisas estão chegando. Tem um inquérito que Moro está envolvido na mão de Alexandre de Moraes. Será que isso foi uma troca de favores? Será que foi chantagem? Será que foi blindagem? E calma que não fica por aí, porque lembra que eu mandei você gravar lá no primeiro slide inquérito inconstitucional? Então vamos voltar. Antes disso, peraí, esqueci de falar disso. Só que antes disso, só para pontuar também, não vou ler a matéria, antes de Moro sair, ele tinha conversado com Maia e ministros do STF. A gente não sabe que ministros ele falou, só fala que conversou com ministros. Será que Moro também conversou com Alexandre de Moraes antes de sair do governo? Intrigante, intrigante. Mas enfim, falei para vocês sobre a questão dos inquéritos, do inquérito irregular, né? Por aí vai. Inconstitucional, na verdade. Olha só essa matéria aqui, ó. Para validar investigações, STF desmembra inquérito de fake news, mas MPF manda arquivar. O inquérito foi instaurado pelo presidente da Suprema Corte, Dias Toffoli, que escolheu como relator Alexandre de Moraes sem sorteio. Não teve sorteio desse não, Alexandre de Moraes. Você que vai ficar aqui com as fake news. Ó que coisa estranha. Lembra que Bolsonaro falou da questão de fake news, está reclamando da atuação da PF, que quem está comandando basicamente Alexandre de Moraes. Aí continua. Em abril, cerca de um mês após a instauração do inquérito, a então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, arquivou o processo. Olha o que ela diz. Não. Mas o ministro Alexandre de Moraes se recusou a interromper as investigações. Aí ela diz aqui agora. A simples manutenção desse inquérito já configura uma situação de inconstitucionalidade. Olha o que eu falei no início. Olha o que a Raquel Dodge está falando. Que o Alexandre de Moraes, ele tá tocando para frente um inquérito que é inconstitucional. Ou seja, meio que ele não tá muito preocupado com a Constituição. Isso aqui é fala da Raquel Dodge. Será que Moro poderia agora estar com medo? Sabendo que tem um inquérito de Moro contra o Alexandre de Moraes? E se é constitucional ou não, Alexandre de Moraes não tá nem aí? E aí, galera? A coisa tá ficando complicada. E aí continua também, né? No último domingo, o ministro Dias Toffoli defendeu o inquérito das fake news durante a entrevista no programa Poder em Foco do SBT, pontuando o procedimento importante na defesa da instituição, STF, e na defesa dos seus membros, e ainda que, enquanto for necessário, esse inquérito ficará aberto. Dias Toffoli. O cara do PT, né? Que era advogado de Zé Disseu. E aí, olhem só essa outra matéria também. STF agiu fora de competência no caso de fake news. E olha que a gente nem chegou na Joyce, mas quando chegar, Ave Maria. O Procurador Regional da República, Vladimir Aras, criticou o inquérito das fake news. Nesta sexta-feira, o relator do caso na corte, ministro Alexandre de Moraes, prorroga por 180 dias. Ele prorrogou, não, vai durar mais tempo. Vai durar mais tempo. O caso foi instaurado em março pelo presidente Supremo Dias Toffoli para apurar ameaças de fake news contra integrantes do STF e familiares. O prazo das investigações tinha terminado em julho, ó, com prorrogação se estenderá até janeiro de 2020. Olha como esse pessoal vem agindo. E ainda fala o que o PGR diz, ó. Em inquérito penal sigiloso aberto de ofício, um juiz da STF agindo fora de sua competência e sem pedido de ninguém, determinou o afastamento de auditores da Receita Federal e bloqueou uma investigação fiscal, no inquérito já arquivado pela PGR. Olha o nível de atuação do Alexandre de Moraes. Será que Sérgio Moro, vendo isso, tá com medo do inquérito que envolve Sérgio Moro estar na mão de Alexandre de Moraes? O procurador disse ainda, o inquérito é nulo desde a origem, o sigilo é indevido, a atuação judicial em tema penal depende de pedido, a decisão de hoje ofende a lei, juiz não é investigador, que o plenário do STF ponha fim a isto logo. Moro, e aí, Moro? O bicho tá pegando pra você, viu?
Em abril, Moraes chegou a determinar a retirada do ar de reportagem do site Cruzoé Antagonista, que citava o presidente da corte, Dias Toffoli. Vocês lembram desse caso também, né? E aí, mais uma vez aqui só para relembrar. E aí, galera? O processo de Moro, o inquérito de Moro e o pessoal do Ministério Público, lá da Vaza Jato, tá com Alexandre de Moraes. Moro queria indicar para a PF o cara de Alexandre de Moraes. Uma mão lava a outra, blindagem, chantagem, o que é que está acontecendo? Era só realmente assim, uma indicação técnica? Na mente de Moro era indicação técnica? A gente precisa de uma resposta para isso. Mas calma que não chegou no impeachment. Vamos continuar. Olhem só, mais uma matéria de coisa que agora vai tendo mais e mais sentido. Felipe Cruz Pedre, depois lá no dia lá que Moro se demitiu, né, se exonerou e Bolsonaro fez o pronunciamento, às 19h16, logo depois que Bolsonaro fez o pronunciamento, o R7 soltou essa matéria que diz que, basicamente, Alexandre de Moraes ordenou que os delegados nesse inquérito inconstitucional, como a antagonista descreve, que eles não sejam trocados, eles devem manter na operação, aí, na apuração das fake news. No inquérito das fake news. Olha a força que o Alexandre de Moraes vem exercendo. E aí, olhem só a matéria também que a gente já trouxe. Veja se faz mais sentido. Frota, Joyce Hasselmann, Alexandre de Moraes e as fake news. Alexandre Frota e Joyce estão atuando junto ao STF para ajudar a mapear a milícia digital que produz ataques virtuais. Ambos já estiveram no STF 2 vezes. Os trabalhos estão sob direção de quem? Alexandre de Moraes. Aquela CPMI que só tá caçando as pessoas da direita. Ninguém da esquerda tá sendo convocado. Olha quem tá agindo, a Joyce, o Frota e o Alexandre de Moraes. Esse Alexandre de Moraes tá que tá, viu? Tá que tá. E aí, galera, sobre a CPMI das fake news ainda, o Alcolumbre, ele ampliou esse prazo. Não, vamos fazer mais um tempinho aqui, não dá pra acabar ainda, a gente ainda não conseguiu o que a gente queria, que é perseguir a base de apoio de Bolsonaro. E a Joyce, ela tirou os bolsonaristas da CPMI. Os deputados bolsonaristas que lá estavam, ela tirou. Vai juntando na cabeça. Que o plot twist tá pra vir. E aí, só pra relembrar também, que a Joyce, né, ela promovia esses encontros para promover a paz entre Rodrigo Maia, Sérgio Moro e por aí vai. A mesma Joyce, que quando ela se revelou e ela foi removida lá, né, ela foi destituída como líder do governo, ela traiu o governo, ela foi removida, no dia antes ela estava jantando com o Sérgio Moro. A mesma Joyce também que fez a biografia de Sérgio Moro. E aí, olhem só essa fala da Joyce aqui, olhem só, dá um play aqui pra vocês. Governo? Alguém do governo de dentro? Vários ministros. Quem? Ah, não posso falar, não posso expô-los, né? Inclusive alguns foram num jantar na minha casa. Ministros do Bolsonaro? Sim, entrando pela garagem, numa descrição, porque, por óbvio, eu não quero que ninguém tenha qualquer tipo de retaliação por minha causa. Mas qual era o teor do apoio? Além de dizer, alguns assim, apoios muito pesados, dizendo, olha, eu sei quem você eu sei o que está acontecendo aí dentro, minha solidariedade absoluta, você está lidando com gente que não respeita o ser humano, alguns apoios pesados. E outros mais, assim, de paz. Ah, eu espero que tudo se resolva, que tudo dê certo. E o que Você recebeu apoio do governo? Quem será que eram esses ministros que estavam apoiando a Joyce? A gente sabe, pelo menos, que Sérgio Moro, tipo assim, algumas vezes ia lá na casa da Joyce, né? Como ela acabou de falar. Será que era Sérgio Moro? E aí chegamos aqui, gente, no impeachment. Paula Marisa, ela trouxe aqui, ó, pra gente, falando que eu gostaria de saber o que Sérgio Moro e Valeixo estão fazendo na lista de testemunhas do pedido de impeachment da Joyce. Olhem só, gente. Sérgio Moro, Valeixo, Ricardo Andrade Saad, delegado da Polícia Federal. Esse aqui acho que foi o que Bolsonaro tinha pedido pra ser trocado. Flávia Bianco, ex-chefe de gabinete de Sérgio Moro. Marcos Coren, ex-assessor especial de Sérgio Moro. Flávia, alguma coisa, ex-assessor especial de Sérgio Moro. A equipe de Sérgio Moro. O que é que tá acontecendo aí? Calma que não para por aí. No dia de hoje, Alan dos Santos aqui nos revelou que a conta oficial do Ministério da Justiça e Segurança Pública curtiu esse tweet aqui de Sérgio Moro, basicamente assim, atacando o presidente. Gente, o Ministério da Justiça não devia estar curtindo nada. Devia só estar fazendo tweets para reportar os assuntos do Ministério da Justiça. Será que Sérgio Moro aparelhou todo o ministério?
e deixou lá. E aí, olhem para isso daqui. Moro deve falar à CPI das fake news assim que for chamado e Planalto monitora STF. Ex-ministro pode dar aos parlamentares ao Supremo mais detalhes o que chamou de interferência política de Bolsonaro na Polícia Federal. Sérgio Moro na CPM das fake news. Essa que a Joyce vem agindo de forma forte, a mesma Joyce que protocolou o impeachment, a CPI que o Alexandre de Moraes está lá, o mesmo Alexandre de Moraes que está segurando o inquérito do Moro contra da questão da Vaza Jato. E aí, galera, o que é que está acontecendo aqui? Sérgio Moro, você é parte do plano, você tá blindado, você tá sendo chantageado, você não sabe de nada do que tá acontecendo, você realmente acha que tá certo ou não? Cara, isso aqui tá muito estranho. Isso tá muito estranho. É muito estranho mesmo. E aí, só para relembrar mais uma vez a importância de correr atrás dessa CPMI das fake news e terminar com a reflexão sobre a coisa de Sérgio Moro, lembrem que essa CPMI já foi atrás de Alan dos Santos, já foi atrás de Edson Salomão, já tentou quebrar o sigilo para descobrir quem é o Leitadas e o Dex. Eles quatro aqui. Quem são eles? Edson Salomão, presidente do maior movimento conservador do Brasil. Maior do Brasil. Faz movimentos de rua também. Já possui até deputados eleitos, o Douglas Garcia. Olha a mensagem que é ir atrás do Edson Salomão. Você está dando recado. A gente está indo atrás das pessoas que fazem movimentos de rua e dos movimentos organizados de direita. A gente está indo atrás do maior. Alan dos Santos, o dono da maior empresa de mídia conservadora do Brasil. Além do canal, hoje em dia já é um canal, passa pelo YouTube, mas é basicamente um canal de TV, o Terça Livre. Tem mais, possivelmente, acho que hoje em dia tem em torno de 20 jornalistas, contando o pessoal dos apresentadores, jornalistas da revista e por aí vai. Tem revista, tem cursos. Olhem só, não é uma boa mensagem caçar o Alan? E quem é o Dex e o Leitadas? Eles são os representantes do povo. É você que tá me assistindo, que vai pro Twitter, solta coisa no WhatsApp. É só isso, é uma pessoa comum, não tem nada. Ele não tem canal no YouTube, não tem nada. Olha o recado. A CPMI tá caçando o povo, tá caçando os movimentos de rua, movimentos organizados e está caçando as mídias conservadoras. E aí, Sérgio Moro, que tanto fala da PF que Bolsonaro tá querendo interferir, o Edson Salomão, em 21 de dezembro de 2019, diz: além de busca e apreensão que sofri ontem, a mando do STF, hoje fui prestar depoimento na Polícia Federal. Mas, para minha surpresa, nem o delegado que me interrogou teve conhecimento do teor detalhado do inquérito. É essa autonomia da Polícia Federal que o Moro defende? Nem a PF sabia o que era o depoimento, qual era o interrogatório? Vocês estão vendo, gente? Estão vendo que a CPMI, tudo se intercala na CPI. O PT tá lá, o PSOL tá lá, a esquerda tá lá, o Centrão tá lá, a nova esquerda tá lá. O MBL, através da figura do seu guru Ayan, foi que gerou o material, tá no vídeo de ontem. Alexandre de Moraes tá lá, Pepe, Sérgio Moro agora entrou. É tudo, gente, para acabar com esse projeto que começou lá com o professor Olavo, lá no passado, sabe? De acabar com esse establishment corrupto e tornar o Brasil a nação que a gente realmente espera. Aquela história do Brasil que é o país do futuro. Enfim, ver se vira o país do presente. Então é isso, galera. Eu fico por aqui. Espero ter mais informações e mais respostas. Mas vocês estão vendo. Por que Sérgio Moro iria indicar para a PF o cara de Alexandre de Moraes? O mesmo Alexandre de Moraes que está segurando um inquérito contra Sérgio Moro e o pessoal do Ministério Público que tem, né, devido a Vaza Jato. Então eu fico por aqui hoje, um forte abraço, tamo juntos e valeu!